Deus nos prometeu que Ele não nos deixará, nem nos abandonará. Em Cristo, Deus revelou sua fidelidade a nós desde o princípio dos tempos. Em Gênesis, Jesus é o Cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, Ele é o Cordeiro da Páscoa. Em Levítico, Ele é o sumo sacerdote. Em Números, Ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, Ele é a cidade de nosso refúgio. Em Josué, Ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, Ele é o nosso juiz. Em Ruth, Ele é o nosso parente redentor. Em 1º e 2º Samuel, Ele é o nosso profeta confiável. Nos livros de Reis e Crônicas, Ele é o nosso soberano. Em Esdras, Ele é o nosso escriba fiel. Neemias, Ele é o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Esther, Ele é o Mordecai, assentado fielmente no portão. Em Jó, Ele é o nosso Redentor que vive para sempre. Em Salmos, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Em Provérbios e Eclesiastes, Ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, Ele é o belo noivo. Em Isaías, Ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, Jesus é o profeta que chora. Em Ezequiel, Ele é um maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, Ele é o 4º homem na fornalha. Em Oséias, Ele é o amor sempre fiel. Em Joel, Ele nos batiza com o Espírito Santo. Em Amós, Ele leva nossos fardos. Em Obadias, nosso Salvador. Em Jonas, Ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias, Ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, Ele é o vingador. Em Abacuque, Ele é a sentinela orando sempre pelo reavivamento. Em Sofonias, Ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, Ele é o restaurador de nossa herança perdida. Em Zacarias é a nossa fonte. Em Malaquias é o Filho da Justiça, com a cura em suas asas. Em Mateus, Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Em Marcos, Ele é o operador de milagres. Em Lucas, Ele é o Filho do homem. Em João, Ele é a porta pela qual todos devem entrar. Em Atos, Ele é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, Ele é o nosso justificador. 1 Coríntios, nossa ressurreição. 2 Coríntios, leva nossos pecados. Em Gálatas, Ele nos redime da lei. Em Efésios, Ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, supre todas as nossas necessidades. Colossenses, Ele é a plenitude do Deus encarnado. 1 e 2 Tessalonicenses, é o nosso Rei que virá. 1 e 2 Timóteo, é o mediador entre Deus e o homem. Em Tito, é a nossa bendita esperança. Filemão, ele é o amigo mais chegado que o irmão. Em Hebreus, é o sangue do pacto eterno. Em Tiago, o Senhor que cura o doente. 1 e 2 Pedro, é o pastor principal. Livro de João, é Jesus que tem a ternura do amor. Judas, ele é o Senhor que vem com milhares de seus santos. Apocalipse, a igreja é conclamada a levantar os olhos, pois é chegada a sua redenção. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Resplende eterna luz, incomparável, divinal, nasceu o pão.
braços saúdam com doce harmonia. Este Jesus, o Rei que anuncia a paz a quem Deus quer bem. Da Virgem eleita é Filho Jesus que nasceu em Belém. Baixou o infante que é Rei dos céus e da terra. Pasmai, humanos, divino instante transmuda no amor a lei toda. Este Jesus, o Rei que será cravado por nós na cruz, em carne se fez o Verbo. Hosanas ao infante Jesus. Trazei-lhe mirra, incenso e ouro, trazei-lhe a alma devota do coração, o real tesouro. Prostrados trazei ao menino. Este Jesus, o Rei que Maria embala nos braços seus. Louvores cantai a Ele, hosanas ao Filho de Deus. Nossas almas jubilosas nesta data sem igual rendem graças infinitas pelo dia de Natal. O milagre, amor celeste, nossa carne enalteceu, fê-la terno redimida por Jesus que nos nasceu. Se ao orvalho o benfazejo pode a relva reviver, nossas almas ressequidas têm em Cristo novo ser. Sou bendito de justiça, nos divina ao teu calor, nossa vida se restaura, ó bendito Redentor.
A graça e a paz a todos que nos ouvem nesta noite. Nós estamos num momento especial de Natal, em que comemoramos o nascimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muitos enfeitam a sua casa com um presépio, muitas lojas, muitas luzes coloridas, e reflete o nascimento, mas muitos não entendem e não sabem a importância deste nascimento para a humanidade. Muitos não conhecem Jesus, muitos não sabem quem é este Jesus e qual é a diferença que ele pode fazer na vida do ser humano. Eu gostaria de deixar um texto para reflexão em Mateus, no capítulo 4, versículo 12, até o versículo 17, diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que promessa maravilhosa! Nós vemos uma profecia que Isaías traz há mais de 400 anos a respeito do nascimento de Cristo Jesus, para libertar, para trazer remissão, para trazer solução, para trazer salvação e libertação a um povo que andava oprimido, a um povo que andava sem esperança. Nós vemos que, ao mesmo tempo que Isaías está falando a respeito de Zebulon e Naftali, a respeito de que por um momento eles foram deixados por causa de terem se afastado de Deus. Neste momento, ele traz na mesma palavra a profecia a respeito do nascimento de Cristo Jesus. Ele diz: um menino vos nasceu, um filho se nos deu. E ele vem discorrendo a respeito daquilo que Jesus seria colocado na nossa vida como um príncipe da paz, como Deus forte, como aquele que enfrenta ou enfrentou todas as tribulações por nossa causa. Jesus foi cuspido, Jesus foi espancado, Jesus foi crucificado, Jesus passou fome, Jesus sangrou naquela cruz para que a humanidade tivesse a chance, tivesse a oportunidade de ter um encontro verdadeiro com Deus. Se por um momento houve trevas, agora a luz da esperança, a luz da vida, a luz da ressurreição, a luz da reconciliação estava surgindo como esperança única para a humanidade. Cristo Jesus, aquele que se fez homem, que habitou no meio de nós, aquele que pôde entender o que você passa, o que eu passo, o que nós sentimos, aquele que deu a sua própria vida para que houvesse luz em nós. E hoje, aquele homem e aquela mulher que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, tem tido a esperança, através de Cristo Jesus, fazendo morada em nós o Espírito Santo de Deus. E aqui está a promessa, aquele lugar onde não era o centro da época, aonde era um lugar abandonado, um lugar mais longe do meio econômico, do meio político da época. Jesus se transporta ali para Cafarnaum
e ali ele começa o seu ministério. Jesus traz o anúncio do reino. Jesus diz que é chegado o reino dos céus. E ele traz uma palavra importante, que até hoje ressoa nos corações e nos ouvidos de quem a ouve. Arrependei-vos. Esta tem sido a palavra. Jesus nos chama para que nós possamos nos arrepender. Sobre os seus ombros estava a responsabilidade de toda a humanidade. E Jesus não recuou. Jesus não voltou atrás em nenhum momento, para que eu e você pudesse ter a oportunidade de aceitá-lo como suficiente Salvador das nossas vidas e fazermos morada um dia com Ele, porque hoje Ele faz morada no coração de quem o aceita como suficiente Salvador. O reino é chegado, o reino dos céus. Jesus pregou naquela época a respeito do reino e nunca mais foi deixado de ser anunciado a respeito do reino de Deus. Como você está diante do Senhor? Neste momento em que o mundo comemora o nascimento de Jesus, nós não podemos esquecer que Jesus já nasceu, que Jesus foi crucificado, que Jesus morreu, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que hoje Ele já está à destra do Pai, anunciando, intercedendo por cada ser humano. Mas falta cumprir algo. Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, este reino vai ser instaurado. Aonde nós estaremos? A Bíblia diz que a igreja vai ser arrebatada. A Bíblia diz que um povo subirá com ele, naquele dia em que ele voltar, na mesma nuvem que ele foi ali no livro de Atos anunciado. Jesus vai voltar à terra. Jesus vai voltar nas nuvens para buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Este povo especial que se tornou um povo preparado para subir, um povo preparado para se encontrar com Deus. E a Bíblia diz que é para nós nos prepararmos para nos encontrarmos com Deus. Finalizando, Jesus não está mais numa manjedoura. Jesus não está mais naquela cruz. Hoje Jesus está à destra de Deus e intercede por mim e intercede por você. Como você está diante de Deus neste dia de Natal? Você ainda vê Jesus numa manjedoura? Como uma promessa que ainda vai acontecer? Ou você tem visto Jesus já como aquele homem que se tornou maldição na cruz, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância? Que posição você tem tomado diante do Senhor? Esta é a oportunidade de, no dia de Natal, nós olharmos para o Jesus ressurreto, aquele que deixou da sua glória para nos trazer salvação. Eu desejo a você e aos seus familiares um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Que 2021 seja um ano de bênção na sua vida. Que este ano seja um ano onde você possa ser abençoado em todas as áreas, mas principalmente você esteja consciente de que Jesus vai voltar, de que este dia está breve para se cumprir, de que este dia nós estaremos face a face com Deus. Neste dia não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. E nós o veremos face a face. Você tem se preparado para este dia? Eu quero deixar um abraço fraternal e saber que você está refletindo sobre a sua vida. Saber que você também um dia será participante desta família que Deus está preparando para estar com Ele na glória. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, e que 2021 você possa olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Deus te abençoe.
Graça e paz, irmãos, amém? Que você aí na sua casa, junte a sua família para nós louvarmos a Deus juntos neste Natal. Ele que nos enviou o maior presente de todos, Jesus, nos deu a salvação. O anjo disse naquela noite: eis que trago boas novas de grande alegria. Então alegre-se hoje, mesmo que você tenha passado um ano difícil, todos nós passamos. Mas que nessa noite você possa se alegrar por essas boas novas, essas boas notícias de salvação. Ele nos salvou do pecado, Ele nos salvou deste mundo. Então nós temos que agradecer e louvar e engrandecer o nome desse Deus. Vamos lá? Beleza
nós te adoramos nessa noite. Adoramos esse Deus que se fez homem, que se fez bebê, se fez menino, mas hoje é o nosso Rei, é o nosso Senhor. Que Ele seja Senhor da sua vida e da sua casa nesse dia. Nós adoramos, nós lembramos sim, hoje, que esse Deus, Ele se fez homem, que Ele era um bebê, mas Ele cresceu. E o que deve fazer sentido na nossa vida é se Ele reinar hoje, se Ele for Rei e Senhor da sua vida, da sua casa. Muito mais do que celebrar este bebê, celebre hoje o Rei Jesus e deixe Ele tomar conta, tomar o lugar que é dele no seu lar. Aleluia. Pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração e ele nem hesitou.
levantamos esse nome. Jesus, o nome sobre todo nome, seja exaltado, Senhor, hoje nas nossas vidas, nas nossas casas. Levantamos o teu nome, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, é o nome de Jesus. Sangue precioso que nos comprou, que nos salvou, que nos livrou da morte, do pecado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada pelo teu sacrifício, obrigada, Deus, por ter enviado o teu Filho, aquilo que o Senhor tinha de mais precioso, porque o Senhor nos amou, o Senhor escolheu nos amar. Obrigada, Senhor, não fizemos nada para merecer isso, mas o Senhor nos escolheu. Louvado seja o Senhor hoje, Pai, e que seja Natal em nossas casas todos os dias, Deus, que possamos lembrar, que possamos em família, Senhor, dizer que nós e a nossa casa servimos ao Senhor, não servimos a nenhum outro Deus deste mundo, deste século, Senhor, mas só o Senhor é Deus. Declaramos que na nossa casa só o Senhor é Deus, na nossa igreja só o Senhor é Deus, nesta cidade, no nosso país, só o Senhor é Deus. Louvado seja o Senhor hoje para sempre, toda a glória seja dada a Ti, porque o Senhor é digno, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Um Feliz Natal para você e para sua família. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Graça e paz a todos vocês que estão nos acompanhando diretamente de suas casas. Hoje um culto diferente, um culto virtual, um culto online, assim como foi na maioria do tempo desse ano de 2020. Um ano bastante difícil, um ano de muito aprendizado, de muito crescimento. Mas chegou o Natal, não é? Nós certamente nem vimos o mês de dezembro chegar. Certamente nós nem percebemos que nós já estávamos nos aproximando do final de mais um ano, de mais um período da nossa história e da nossa vida. O ano passou muito rápido. E quando nós percebemos, nós já estávamos contemplando os enfeites de Natal, já estávamos contemplando as lojas enfeitadas para vender neste final de ano. E nós sabemos que esta é uma época do ano onde muitas expectativas são geradas em nosso coração. É um período onde nós festejamos muito, onde nós celebramos. E certamente passou na nossa memória, passou na nossa mente, durante os preparativos para o Natal, a respeito do que faríamos, já que nós estamos sujeitos a tantas restrições. Mas o fato é que o Natal chegou. Hoje é noite de Natal. Daqui a pouquinho, você e a sua família estará ao redor da mesa para cear, para celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês da nossa igreja que estão participando aqui conosco. E eu queria dar as boas-vindas a você que está aí junto com a família, talvez assistindo este culto, cultuando conosco pela primeira vez. Talvez você nunca ouviu falar a respeito da Igreja Metodista, está vendo esse culto pela primeira vez e nós queremos dar a você as boas-vindas. Prepare o seu coração e que você nessa noite esteja aberto ao agir de Deus, aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer trabalhar no seu coração. Vamos orar? Convido você que está em casa, você que está aí acompanhando o nosso culto, você que está aí nesse momento se preparando para a comunhão, para a ceia em família. Convido você a preparar o seu coração, depois de tudo que nós já vivenciamos neste culto, os hinos cantados, os louvores entoados. Você já ouviu uma mensagem através da pastora Eleni. Então eu convido você a orar conosco, nos preparando para mais esse tempo de palavra nessa noite. Paizinho, nós te agradecemos por essa noite tão especial, por este tempo em que nós estamos celebrando o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Pai, que muito mais do que lembrarmos do bebê Jesus, que possamos lembrar do Cristo que nasceu, que viveu, que cumpriu a sua missão, que morreu numa cruz, dando a sua vida por nós, e que não está mais dentre os mortos, mas está vivo,
ressuscitou e está à direita de Deus Pai, aguardando o grande dia de voltar para buscar a sua igreja. Louvado seja o teu nome pelas vidas que podem cultuar e celebrar este Natal juntamente conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é Concerto de Natal. Concerto de Natal. E você já vai entender o que eu quero dizer com esse tema nessa noite. Mas, para isso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 25. Lucas 2, a partir do versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou dos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste agora, podes despedir em paz o teu servo. E agora preste atenção no versículo de número 30. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Amém. Queridos, o Natal, ele traz para nós muitas mensagens. O Natal é uma época em que nós somos mergulhados, ou nós mergulhamos em mensagens poderosas que trazem para nós algo especial, que trazem para nós algo que move o nosso coração. Mas essa noite eu queria conversar com você e perguntar a você: quem é esse Jesus que todo o mundo está celebrando hoje? Quem é esse Jesus que o mundo todo está lembrando do seu nascimento? Muitas vezes, queridos, nós estamos tão ocupados com as festividades, nós estamos tão ocupados com aquilo que nós vamos preparar para a noite do Natal, a troca de presentes, ou com as pessoas que nós convidamos, mas nós nos esquecemos de quem é esse Jesus que nós estamos celebrando. Quem é esse Jesus? Que talvez não tenha nascido no dia 25 de dezembro, segundo os estudiosos, mas é a data escolhida para que nós possamos celebrar o seu nascimento. Quem é esse Jesus para você? Quem é esse Jesus que nós estamos trazendo à nossa lembrança nessa noite? A primeira coisa que eu queria lembrar você é que esse Jesus é um Deus que cedeu, nascendo numa manjedoura, nascendo em um lugar inimaginável, nascendo em um lugar onde nenhum, talvez, homem estudioso na história, nenhum ser humano poderia imaginar. Ele nasceu numa estrebaria, num lugar simples, num lugar humilde, para, queridos, se relacionar comigo e com você. Então a primeira mensagem da noite de Natal é que o próprio Deus cedeu, se esvaziou da sua glória, saiu do seu lugar de glória e esplendor para nascer em um lugar simples, com o objetivo de se relacionar comigo e com você. A noite de Natal deve ser uma noite, acima de tudo, de relacionamento com o Senhor. Uma noite onde nós vamos agradecer, porque Ele, de forma humilde, de forma simples, se esvaziou, conforme Filipenses no capítulo 2. Deixou sua glória, se esvaziou da sua glória, cedeu a sua glória, para que pudesse se relacionar com homens como eu e você, pecadores, limitados, homens e mulheres como eu e você, restritos na nossa comunhão com
o Senhor. É importante nós lembrarmos também que o Natal revela para nós aquilo que Simeão contemplou quando ele estava com Jesus em seus braços. A história do Natal começa aqui em Lucas, no capítulo 2, mostrando para nós como foi o nascimento de Jesus. Foi uma noite especial, foi uma noite movimentada, foi uma noite onde anjos foram deslocados do céu para anunciar aos pastores, para anunciar ao mundo, através de cânticos, através de mensagens, que Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, estava nascendo. Deus estava cedendo, Deus estava descendo para permanecer entre homens pecadores. E aquele momento, aquela noite, foi especial demais, porque Jesus nasceu, Jesus permitiu que uma estrela pudesse brilhar no céu de uma forma mais intensa, para sinalizar, todo o universo sinalizando, que Jesus Cristo, o Senhor, o próprio Deus, estava descendo até a humanidade. E o anúncio do nascimento de Jesus foi de uma forma esplendorosa. Nós lemos no versículo 14, os anjos, como um grande coral, um grande exército celestial, louvando a Deus, diziam: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Os pastores foram, visitaram aquele que havia sido anunciado. Os pastores, talvez, queridos, mobilizados por tão grande esplendor, talvez ali eles também foram impulsionados por aquela notícia, talvez eles estavam com o coração tomados por um temor, e eles foram visitar, foram saber quem era esse que havia sido anunciado pelos anjos. Mas quando eles chegaram ali, a palavra de Deus diz que eles o adoraram. Diz a palavra do Senhor que os pastores prostrados adoraram ao Senhor, ao Jesus que havia nascido. E posteriormente nós vamos ver também que os magos, ao visitarem aquela criança, eles também o adoraram. Queridos, nessa noite de Natal, não seja tomado por impulso, não seja tomado simplesmente por esta notícia, para que você perca a essência do Natal, porque a essência do Natal não é sermos mobilizados apenas pelos impulsos, pelas luzes que o Natal nos traz, mas sermos mobilizados para ir até a presença do Senhor, para adorá-lo. O Natal é um tempo, o Natal é um espaço de adoração. Então nunca se esqueça disso. Adore, prostre-se diante desse Rei que nasceu, que permanece entre nós, esse Deus que veio para nos resgatar. A outra mensagem que eu entendo que o Natal nos proporciona é uma mensagem de salvação. Eu disse no início que o tema da mensagem que eu queria compartilhar com vocês é no sentido de um concerto no Natal. Eu não sei se você sabe, mas a palavra concerto, ela tem dois significados. Quando você usa a palavra concerto com a letra C, você está falando de um concerto musical. E esta é uma época de muitos concertos musicais. Certamente você já viu algum por aí, né? Certamente você já viu algum, hoje está tudo pela internet, tudo virtual, mas certamente você já viu alguma cantata, algum concerto de Natal por esses dias. Então o concerto com C é um musical, mas o concerto de Natal, que é o tema dessa mensagem, é com S. Concerto com S significa reparação de algo que está danificado, de algo que está estragado. E o concerto de Natal que eu estou falando com vocês é esse, concerto com S. Ou seja, você reparar algo que está danificado. Então, quando eu falo aqui a respeito do concerto de Natal, eu estou falando a respeito de salvação.
A salvação, queridos, nada mais é do que um concerto que Deus realizou através do seu Filho Jesus conosco. De que forma? Através da reconciliação que foi instituída entre eu e o Senhor, entre você e o Senhor Deus. Nós, eu e vocês, estávamos separados, estávamos distantes, estávamos com a nossa vida longe da presença do Senhor. O pecado causa isso. O pecado causa distanciamento. Estamos falando nesse ano tanto de distanciamento, não é verdade? Você sabia que o pecado é um vírus que está distanciando você de Deus? Por esta razão, Jesus, ele veio, o plano de Deus foi instituído para que você pudesse experimentar desta reconciliação através da morte na cruz do Calvário. Então o Natal traz uma mensagem para nós de salvação. E salvação é uma mensagem de reconciliação. Eu e você fomos reconciliados com Deus através do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi o começo de um plano. Foi o início de um processo onde ele nasce. E aqui a gente viu ele sendo apresentado no templo. Depois a gente vê ele crescendo no meio dos doutores, e depois nós vemos Jesus começando o seu ministério, fazendo curas, milagres por onde ele passava, e posteriormente nós vemos Jesus entregando sua vida, morrendo numa cruz, mas ele não está mais naquela cruz, ele ressuscita dentre os mortos, e depois ele sobe aos céus, para voltar, para buscar a sua igreja. Queridos, é interessante que quando Jesus é levado ao templo, ainda menino, com 8 dias de vida, ainda criança, Simeão, ao contemplar aquela criança, ele mais do que depressa, ele brada em uma oração dizendo: ó soberano, como prometeste agora, podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já contemplaram, os meus olhos já viram a tua salvação. Amados, que mensagem maravilhosa. Simeão está aqui como alguém cheio do Espírito Santo. Ele brada: Senhor, eu já estou satisfeito. Senhor, eu já estou realizado, porque os meus olhos podem contemplar, os meus olhos podem ver a tua salvação. Ele estava vendo o bebê, ele estava vendo o Deus que se esvazia da sua glória, desce até o homem, desce até a humanidade, para fazer o que, queridos? Nos reconciliar com o Senhor, consertar o estrago que havia sido feito. Consertar ou reparar o estrago que havia sido causado entre nós e o nosso Deus, através do pecado. Então nessa noite, você que está me acompanhando, você que está aí do lado da sua família, você que está aí acompanhando esse tempo especial de culto, lembre-se, Natal traz uma mensagem de salvação. Natal traz uma mensagem de reconciliação, de reparação. Eu e você já fomos perdoados através desta salvação. Queridos, fomos trazidos de volta para um relacionamento com Deus. Fomos trazidos de volta para um relacionamento profundo de intimidade com o Senhor. Isso havia, por um tempo, sido impossível. Estávamos separados, havia um véu denso que separava o ser humano da presença de Deus, do Santo dos Santos, como a gente vê lá no Antigo Testamento. Mas quando Jesus, ele brada, ele entrega o seu Espírito ao Senhor, o véu do templo se rasga. E agora nós podemos ter acesso, livre acesso, até a presença do Senhor. O Natal traz essa mensagem, e Simeão traz para nós aqui nessa noite de Natal essa mensagem, traz para nós aqui esta convicção.
Não há mais separação, mas agora existe reconciliação. Por isso, eu chamo a mensagem dessa noite do concerto de Natal. Talvez você esteja distante de Deus. Talvez a sua vida, nesses últimos tempos, nesse ano de 2020, tenha sido um período da sua história em que você ficou mais longe do Senhor. Talvez regado pelo pecado. Pode ser que você nesse ano, por conta da pandemia, por conta do distanciamento da igreja, por conta de algumas circunstâncias adversas, você se esfriou na fé. Você não está tendo um relacionamento profundo de intimidade com o Senhor. Mas hoje, nessa noite de Natal, o Senhor deseja se reconciliar com você. O Senhor deseja reparar esse distanciamento que está entre você e Ele. Isso é salvação. Salvação é reconciliação. Salvação é reparação. Salvação é você estar perdido, é você estar distante e ser trazido de volta até a presença do Senhor. Eu queria que você agora pudesse também levar para o lado familiar, que você pudesse levar agora também para o lado humano, que você pudesse levar agora para os seus relacionamentos. Nós sabemos que já houve uma reconciliação entre nós e Deus através de Cristo, através do seu nascimento e posteriormente da sua morte. Mas o Natal também nos traz uma oportunidade para nós repararmos o que está danificado entre nós e o nosso próximo. Esse foi um ano que nós convivemos mais de perto com a nossa família. Muitas pessoas ficaram um período do ano junto com seus familiares, dentro de casa. E isso pode ser que tenha gerado algum tipo de atrito. Isso pode ser que tenha gerado, de verdade, um distanciamento. Não porque você precisava ficar longe dessa pessoa, da sua família, mas o distanciamento aconteceu por conta de algumas situações que brotaram nesse período. E o Natal, queridos, traz essa mensagem também de reconciliação interpessoal, de reconciliação nos relacionamentos. Então eu queria que você agora olhasse, talvez você esteja com sua família reunida, pode ser que você esteja aí com pessoas que você não teve tanto contato neste ano por conta da pandemia, mas agora estão aí com você. Agora estão aí participando dessa noite de Natal, mas pode acontecer que alguma coisa ainda esteja no seu coração, talvez não aparente. Pode ser que você tenha recebido bem os seus familiares aí na sua casa, pode ser que por fora você esteja mostrando um sorriso, mas pode acontecer que dentro de você, no seu coração, exista alguma coisa que não está bem. Pode ser que exista no seu coração alguma coisa que precisa ser reparada. E você precisa fazer isso, porque da nossa parte seria muito falso, seria da nossa parte uma mentira, termos uma aparência e quando sentarmos à mesa para celebrarmos o Natal, não estarmos bem com as pessoas que estão à nossa volta. Por isso o Natal, o nascimento de Jesus, deve trazer também para nós o conserto, ou seja, a reparação, a reconciliação entre nós e aqueles que fazem parte da nossa vida. Que você nessa noite de Natal possa abrir o seu coração, que você possa nessa noite de Natal consertar, ajustar algumas coisas que estão em desordem. Que você nessa noite de Natal não vá para a mesa, não vá para o momento da ceia sem ajustar, sem alinhar, sem reparar algo que está danificado na sua vida.
Olhe para você, olhe para o seu coração, tente trazer à memória o que está danificado, o que precisa de reparo, o que precisa trazer, talvez aí para a sua casa, para a sua família, nessa noite de Natal, para que haja reconciliação, alinhamento, entendendo que quando falamos de conserto, nós estamos falando de ajuste. Foi isso que Jesus veio proporcionar. Jesus veio para unir as famílias. Jesus veio para unir pessoas. Nós, queridos, sem Jesus, certamente, vamos ficar o tempo todo distantes, porque a nossa tendência é vivermos a carne, a nossa tendência é vivermos apegados às coisas deste mundo. Mas quando nós entendemos a mensagem do Natal, nós somos trazidos de volta até a presença do Senhor, e estando na presença do Senhor, nós vamos também estar nos ajustando com as pessoas que estão ao nosso redor. Portanto, a mensagem do Natal é uma mensagem que traz para nós a ideia de um Deus que cede, um Deus que se esvazia, para que Ele possa então se relacionar conosco. A ideia do Natal traz essa ideia de reconciliação, de conserto, de ajuste, essa ideia de nos colocar em uma condição de homens e mulheres que desejam reparar aquilo que está danificado. Nós queremos desejar a você e a sua família um Feliz Natal. Mas Feliz Natal talvez seja uma palavra que se torna tão comum nesse tempo, não é verdade? Muitos vão mandar mensagem para você desejando um Feliz Natal. Muitos vão mandar ou vão encher o seu celular com imagens que transferem uma mensagem de Feliz Natal. Mas isso é muito vazio. Isso é muito pouco. O que nós precisamos, queridos, é ao desejar um Feliz Natal para as pessoas, nós transmitirmos a ela uma mensagem que realmente tem a ver com o amor de Deus para com aquelas pessoas, porque o Natal traz isso. Que você, ao invés, talvez, de enviar mensagens automáticas nessa noite de Natal, que você faça algo de coração, que você olhe nos olhos da pessoa que está aí com você e diga a ela um Feliz Natal, mas com coração. Fala a ela um Feliz Natal, mas verdadeiro. Não um Feliz Natal simplesmente para preencher ou para cumprir um ritual da noite de Natal. Não, que seja muito mais do que isso. Que seja um tempo de conserto. Que seja um tempo de reparo. Porque foi para isso que Jesus veio. Foi para nos ajustar. Foi para nos aproximar de Deus. Foi para nos aproximar das pessoas. Foi para isso que Jesus nasceu. A nossa mensagem aqui é que a sua noite de Natal seja diferente de todas as outras que você já celebrou, de todas as outras que você já participou. Esse é um ano difícil, está sendo um ano diferente, um ano complexo demais, e nós não podemos finalizar este ano complicando mais as coisas, mas nós devemos finalizar este ano ajustando. Nós devemos finalizar este ano reparando, reconciliando, nos aproximando de Deus e nos aproximando também uns dos outros. A minha mensagem para você nessa noite é que Jesus, aquele que nasceu, que não é mais um bebê, que não é mais uma criança, Ele nasceu mostrando que Deus se esvazia, que Deus cede, que Deus desce, se torna homem como nós, sente as nossas dores. Esse mesmo Deus morre, se entrega, é ferido. Esse mesmo Deus volta para o seu lugar de origem, da onde Ele nunca deveria ter saído. Ele restabelece ali o seu trono, e Ele está prestes a voltar para nos buscar. Não passe essa noite como qualquer outra noite, mas se ajuste com Deus, se conserte com Deus, e se conserte também com as pessoas que estão à sua volta.
Que você nesse momento possa segurar nas mãos da pessoa que está aí com você, da sua família. Que você ore comigo. E se você precisa pedir perdão para alguém que está aí do seu lado, faça isso agora. Se você precisa se alinhar, se ajustar, reparar um relacionamento que está ferido com alguém que está aí com você, faça isso agora. E que essa noite seja uma noite de reconciliação entre você e aqueles que são importantes na sua vida. Segure na mão dessa pessoa que está aí do seu lado, da sua família, você que está aí cultuando conosco, você que está aí sentado no seu sofá, você que está aí na cozinha, você que está olhando para a TV, para o celular. Feche os seus olhos agora, segure nas mãos, abrace se for o caso, a pessoa que está aí, peça perdão a ela, chore com ela, se for necessário, se alinhe com ela, se acerte com essa pessoa agora. Talvez foi um ano onde você ficou distante dessa pessoa, esse é o momento de você estar perto dessa pessoa, ajustando o seu foco, ajustando a sua vida, reparando as brechas, e certamente isso vai trazer bênção sobre a sua noite de Natal. Pronto? Todo mundo aí? Todo mundo ajustado? Todo mundo pertinho? Todo mundo segurando? Talvez alguns de vocês estejam até chorando, mas esse é o tempo de quebrantamento. Esse é o tempo que o Senhor nos chama para um coração quebrantado na presença dEle. Pai, eu quero nesse momento orar por todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão cultuando conosco nessa noite de Natal. Pai, é uma noite tão esplendorosa, é uma noite tão marcante, é uma noite, Senhor, tão especial, é uma noite, Senhor, onde as pessoas, elas estão mais sensíveis, e queremos, ó Pai, aproveitar essa sensibilidade para nós nos ajustarmos, para nós, Senhor, repararmos aquilo que está danificado, e a mensagem dessa noite tem esse propósito, Senhor, apresentar ao Teu povo o concerto de Natal, não um musical, mas uma reparação. Deus querido, eu oro para que relacionamentos sejam ajustados, talvez entre marido e mulher, talvez entre pais e filhos, talvez entre pessoas que estão aí, ó Deus, nas casas, acompanhando, assistindo e cultuando conosco nessa noite. Pai, traga a reparação, traga, Senhor, o conserto, traga a reconciliação, e acima de tudo, Senhor, nós te agradecemos, porque a maior reconciliação já aconteceu, através da pessoa de Jesus Cristo. Quando Ele nasceu, Ele veio para nos trazer salvação. Estávamos distantes, estávamos separados de Deus, estávamos, ó Pai, desconectados do Senhor, havia um abismo separando nós da Tua presença, mas Cristo, Ele vem em forma de uma criança, Ele vem de forma humilde, Ele vem para revolucionar e trazer uma nova esperança, nos reconciliando com o Senhor. Obrigado, Deus, porque hoje nós celebramos esta reconciliação. Hoje nós agradecemos pelo Teu Filho Jesus ter nascido, ser encarnado, para viver entre nós, sentir nossas dores, morrer por nós e nos reconciliar, nos consertar, o que havia sido estragado, nos consertar com o Senhor. Oh Deus, abençoe todas as famílias, visite agora, Senhor, cada lar que está recebendo essa mensagem, e que essa noite seja uma noite especial, uma noite de alegria, uma noite de paz, uma noite feliz, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, Feliz Natal, que Deus esteja aí à mesa com você, na ceia do Natal, quando você estiver aí participando desse momento especial em família, que a presença mais importante seja a presença do Senhor Jesus. Feliz Natal, um abraço especial a todos vocês, que Deus abençoe. Vamos receber a bênção? Que a bênção do Pai, que a bênção do Filho, que a bênção do Espírito Santo, que essa bênção triuna seja sobre você, sobre sua casa, sobre a sua noite de Natal, e se estenda a todo o povo de Deus que celebra nesse tempo o Natal, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém.